Hoje você vai conhecer o Pretinho. É mais fácil listar o que é que tem nele que funciona do que falar tudo que não funciona. Um pneu tá bom, 2 estão mais ou menos e o quarto tá com uma calvície severa. Pneus esses que estão sempre escorados no meio-fio, porque como todo bom carro de trabalhador brasileiro, o freio de mão não funciona. Uma pesquisa recente feita por mim mesmo revelou que de cada 10 carros de trabalhadores brasileiros, 3 têm freio de mão completamente inoperantes e 4 até têm freio de mão, mas não dá para confiar. Sabe aquele freio de mão que você puxa ele até o talo, aí quando você solta, o carro começa a descer de levinho, aí você tem que ir lá engrenar? Carro de trabalhador brasileiro é assim. A alavanca do freio de mão é meramente decorativa. Quando ela desce, ela não aperta o botão do freio de mão que deveria apagar a luz de freio de mão no painel. Então o motorista do Pretinho tem que se acostumar com o fato de que ele vai dirigir com o painel sempre indicando que o freio de mão está puxado. Freio de mão não tem, então não precisa baixar freio de mão para sair, que eu acho inclusive uma praticidade que esse veículo oferece para o motorista. O painel desse carro é cercado de enigmas. O marcador de combustível está marcando que tem meio tanque, mas a luz da reserva está acesa. Então você como motorista fica sem saber em quem acreditar. Você vai acreditar no ponteiro do tanque que diz que tem meio tanque ou na luz da reserva que diz que está na reserva. Eu, sabendo que é um carro de pobre, acreditaria na luz da reserva, concluiria que o carro está na reserva, porque carro de pobre só anda na reserva mesmo. Ele sempre está na reserva, então dificilmente é o ponteiro que está certo. O carro de pobre, inclusive, ele tem habilidade de andar na reserva, ele rende mais na reserva. Um carro de pobre na reserva, ele faz 50 km por litro. O carro caiu na reserva, você pode ir no supermercado, voltar, busca a avó, leva no médico, volta, vai no Rio de Janeiro, faz um bate-volta no Rio de Janeiro para passar o Réveillon, volta, vai no Paraguai comprar muamba, volta, depois você abastece, porque ele anda mesmo muito na reserva. Outro enigma é saber a que velocidade você está, porque o marcador de velocidade também não funciona, então a velocidade tem que ser estimada mais ou menos pela força do vento aqui. Põe a mão para fora, vê se está ventando muito ou pouco, você sabe se você está rápido ou devagar, porque o marcador de velocidade não funciona. O limpador de para-brisa desse carro também é um limpador que sofre de um distúrbio de ansiedade, de modos que ele não tem velocidade 1, aquela mais devagarzinha, para chuvas mais lentas não. Ele já começa na velocidade 5 da dança do crepe. E claro, com uma borrachinha solta, claro. Outro detalhe interessante desse veículo é que a seta para a direita só pisca se você ficar segurando a alavanca para cima, para a direita, senão ela dá mau contato e não pisca. E aí é muito difícil, porque a direção não é hidráulica não, né, bebê? Então você tem que segurar a alavanca aqui com uma mão para ela ficar piscando e virar o volante com a outra, com uma mão só, para conseguir dar a curva e fazer seta. E isso se você for um motorista muito detalhista, um motorista que preocupa com seta, porque a gente sabe que em boa parte das cidades brasileiras a seta é um acessório completamente dispensável. O para-brisa encontra-se trincado, um carro que não tem um para-brisa trincado é um carro sem história, então esse Gol é um carro que tem história. Esse carro tem uma grande vantagem, que ele é um carro 2 portas. A sociedade começou a decair depois que todo mundo passou a ter carro de 4 portas. Porque o carro de 2 portas é um carro que fazia a gente treinar diariamente a gentileza, a empatia, é você ter que descer do carro para dar passagem para outro passageiro. Então, nisso a gente tinha uma sociedade mais harmônica. Hoje em dia, com carro de 4 portas, não. Cada um entra na sua porta, ninguém fala com ninguém, ninguém dá bom dia pra ninguém. Por isso que a sociedade tá essa ganância, essa arrogância, gente passando por cima de gente, filho matando pai, mãe matando filho, gente sendo coach, gente estudando direito, por causa do mundo tá acabando por causa do carro de 4 portas. Gente destruindo o meio ambiente, ninguém se importa mais com ninguém. Isso é por causa do carro de 4 portas. Tem que acabar o carro de 4 portas, voltar o carro de 2 portas, pra gente poder voltar a olhar no olho do outro, dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, que é a coisa que a gente fazia o quê? Com carro de 2 portas. Tem que acabar o carro de 4 portas. Em todos os veículos de 2 portas, a alavanca do banco destrava quando você puxa para cima. No Pretinho,
ela destrava quando você puxa para baixo. É um carro nota 10 para o trabalhador brasileiro, nota 10, nada a reclamar, tá funcionando perfeitamente. O resto, seta, limpador, se pega ou se não pega, isso é detalhe, nota 10 pro pretinho, esse Gol Bolinha com suas gambiarras, truques, segredos, macetes e encantos.